Sejam bem-vindos ao episódio 31 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco mais um guarda-redes a juntar-se ao nosso plantel, André Moreira. André, antes de começarmos, deixo-te o meu agradecimento por teres aceito o meu convite para estar aqui no Quatro Cantos do Mundo. É mesmo com grande satisfação que te recebo aqui nos nossos estúdios. Obrigado. Agradecer-te também pela paciência. Não foi fácil conseguirmos arranjar aqui um tempinho para fazermos e, claro, agradecer-te também o convite. Para mim é um prazer, sem dúvida. André, antes de começarmos com a entrevista propriamente dita, acho que é importante elucidarmos quem nos vê, quem nos ouve acerca da tua carreira. Tu terminas a tua formação no Ribeirão e depois no estrangeiro, que é aqui o âmbito mais do podcast. Já passaste por 4 países. Estiveste contratualmente ligado ao Atlético de Madrid entre 2014 e 2019. Depois, em 18-19, estiveste emprestado pelo Atlético ao Aston Villa, Inglaterra. Passaste depois, entre 2021 e 2023, pela Suíça, onde representaste o Grasshoppers, e agora, neste momento, estás na Arábia, no Al Raed. André, começando precisamente pela atualidade, estamos a falar dias depois de teres renovado contrato com o Al Raed. Penso que não estou a dizer a cometer nenhum erro. Pergunto como é que tem sido, de forma geral, esta experiência na Arábia. Presumo que seja positiva, para, lá está, se dar o caso de teres renovado recentemente, não é verdade? Bom, a questão vai começar, pronto, a questão da renovação foi algo que é algo que está feito. Acho que ainda não foi oficializado pelo clube, mas já está feito, já está resolvido. E pronto, e é um pouco o que tu disseste, ou seja, a experiência na época passada foi diferente e de difícil adaptação, mas acabou por ser até bastante positiva no convite geral. E pronto, ou seja, acabámos por falar e fazia sentido tanto para mim como para o clube continuar e pronto, e à partida, quase certeza absoluta, mais um ano vou continuar. Pegando na tua resposta, pergunto-te primeiro porque é que referiste esta questão de ter sido difícil adaptar-te a esta nova realidade, e pergunto também como é que é a realidade dos clubes, dos jogadores, fora daqueles 4 ditos grandes do futebol árabe. Refiro-me ao Al Hilal, ao Al Nassr, ao Al Ittihad e ao Al Ahly. Sabemos que estas são 4 potências um bocadinho à parte. Como é que é a realidade de quem está fora desses clubes? Assim, a verdade é que, juntando a esses clubes, provavelmente o Shabab, por onde estava o Vítor Pereira, e também o Etifak do Gerard, provavelmente essas são as 4, mais essas 2 que eu disse, as 6 equipas com maior estrutura, maior organização e, de certa forma, naturalmente, também com mais meios financeiros. A verdade é que isto ou seja, uma história que eu conto a toda a gente, aos meus amigos, à minha família, às pessoas com quem eu falo, e a verdade é que eu sinceramente esperava encontrar condições, ou seja, não quero dizer também bastante piores, porque também não é justo, mas não esperava encontrar condições tão aceitáveis no clube no Al Raed, para onde eu fui. E, naturalmente, fui vendo outros clubes e quase todos os clubes da Primeira Liga têm condições bastante razoáveis. Por isso, ou seja, assim, em termos de comparação, por exemplo, o clube onde eu estou, eu tenho melhores condições no clube onde estou agora do que tive alguma vez, por exemplo, no Belenenses. Ou seja, claro que o Belenenses teve sempre a questão da SAD e do clube, mesmo quando estávamos no Restelo e mesmo na questão do Jamor, ou seja, foi sempre assim de um lado para o outro. Mas pronto, mas o clube surpreendeu muito pela positiva, não estava à espera em termos de organização e em termos de condições físicas de estar tão bem. E pronto, e é como te disse, fui vendo os outros, indo lá a jogar, falando com os jogadores das outras equipas e anda tudo mais ou menos à volta do mesmo. Eu sei que na segunda liga cai bastante em termos de condições, não são na maior parte dos clubes, nem de perto nem de longe, idênticas a estas equipas do nível da minha na primeira, mas a verdade é que no que a mim me diz respeito, na minha experiência, fiquei positivamente surpreendido. E pergunto como é que era o teu dia-a-dia no clube, qual era a tua rotina, e pergunto também
observar muito esta questão do luxo, do Médio Oriente. Tinhas isso muito presente no teu dia-a-dia, em questões banais, no dia-a-dia, vá? Olha, isso é questão ou seja, em termos de adaptação, esse é o ponto-chave da adaptação, ou seja, a realidade, a cultura é completamente diferente, não só no que ao futebol diz respeito, mas em relação a tudo. E, de certa forma, a forma como eles vivem a vida influencia muito como é vivido, ou seja, o profissionalismo no desporto, no futebol, a disciplina e tudo mais. E isso foi o que a mim nos primeiros 2, 3 meses me custou mais adaptar, porque nós, ou seja, na Europa, o dia-a-dia, o microciclo normal, nós treinamos sempre de manhã, e lá eu não treinei uma única vez de manhã. O dia mais cedo que eu possa, ou a vez que eu possa ter treinado mais cedo, terá sido um dia no inverno, ali por volta de 1, 2 da tarde, e era porque teríamos um voo para uma cidade qualquer onde fôssemos jogar no dia a seguir, em que não pudéssemos treinar lá. Essa é a principal diferença. Os horários, ou seja, a vida deles, faz tudo muito de noite, e adaptar, ou seja, um corpo, uma maneira de estar no mais ou menos, ou seja, nós aqui na Europa somos mais ou menos profissionais, mais ou menos detalhistas em relação às pequenas coisas, mas andamos, em termos de rotina, andamos sempre dentro do mesmo, ou seja, que é o treinar de manhã. Muitas vezes a parte do dia de manhã até a hora do almoço é para treinar, depois almoçar bem e provavelmente descansar à tarde quando não havia diários e tudo mais. Lá é de certa forma ao contrário, ou seja, vive-se de noite, como eu te disse, acorda-se tarde, é difícil nesse aspecto criar uma rotina, e depois o treino, até pelas temperaturas que se vivem, ou seja, em 60%, 70% da época, de mais de 30, 35 graus, os treinos são sempre das 6 da tarde para a frente. E isso, pronto, isso foi uma das coisas mais difíceis de adaptar. Isto respondendo à primeira pergunta. À segunda, o que eu te posso dizer, a minha cidade não é uma cidade muito atrativa, não é uma cidade nada especial, é fraca, é uma cidade fraca, mas a verdade é que tanto lá como nas cidades grandes, lá percebe-se que o valor que eles dão ao dinheiro não é o mesmo que nós damos cá. Ou seja, e isto deve-se naturalmente ao facto de eles lá terem todos acesso a uma quantidade de dinheiro que nós não temos aqui, então é normal as pessoas lá não darem tanto valor. E eu, quando digo não darem valor, não é questão de gastam em tudo e mais alguma coisa, não. É simplesmente, é quase um não assunto. Aqui, entre nós, os A percepção que eles amigos... têm do dinheiro é diferente, não é? Exatamente. E pronto, e há várias, por exemplo, há várias histórias engraçadas, porque eles depois até não têm, muitas vezes não têm a noção. Por exemplo, eu para testar, para encher o depósito do meu carro lá, eu gasto 17 euros, 20 euros. Um carro que tem, sei lá, 50, 60 litros de depósito, que aqui em Portugal agora andaria perto dos 100. E eu quando cheguei lá, é engraçado porque eu quando cheguei lá eles disseram-me que, por exemplo, esta história é super engraçada porque, por exemplo, eles disseram que nós agora o gasóleo está mais caro aqui, e então é por isso que nós, por exemplo, quando vamos trabalhar de manhã, agora desligamos os carros. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, desligamos os carros, ou seja, é óbvio, vais trabalhar, vais para o teu trabalho, desligas o carro. E ele, não, é que por causa do calor aqui no verão, que eu quando cheguei foi em agosto, quase há um ano, por causa do calor aqui no verão, é normal entrarmos de manhã para trabalhar, deixamos o carro e o ar-condicionado ligado no máximo, que é para o final da tarde, quando voltarmos, temos o carro fresco. Ou seja, são realidades absolutamente opostas, e eu acho que, por exemplo, esta história é um exemplo de exatamente isso. Eles dão valor a coisas que nós não damos, ou seja, eles, e neste caso, não dão valor a coisas, porque seria inconcebível aqui na Europa, aqui em Portugal, neste momento, como as coisas estão, alguém ir trabalhar por razões de segurança, por razões do valor do combustível e tudo mais, até de poluição, que para eles é um não assunto. Ou seja, realmente é uma realidade completamente diferente, e pronto, e são essas pequenas histórias, essas pequenas formas de estar e de viver deles que o choque cultural é grande nesse aspecto. A partir do momento que me adaptei, a partir daí depois é normal.
Tinha só mais duas questões para ti em relação a esta experiência na Arábia. Gostava de perceber, por um lado, como é que foi a adaptação também a esta vertente religiosa, porque, por exemplo, passaste o Ramadão aí com Sim. colegas que presumo eu que tenham feito, não é? E também a questão, por exemplo, não sei se a tua namorada está contigo, esta vertente mais familiar, como é que foi gerir isto nesta zona do Médio Oriente? Hum, ok, por exemplo, a questão religiosa é uma questão que, ou seja, de uma forma ou de outra, e isso eu já tive a oportunidade de falar várias vezes, ou seja, eu venho para um país muçulmano, sou eu que vou ter que me adaptar, não são eles a mim. E isso, ou seja, uma coisa é a questão da vida, como eles vivem a vida, como eles levam determinadas, o jantar muito tarde, o treinar muito tarde, isso é uma questão que eu posso ou não escolher adaptar-me e viver dessa forma. Agora, em relação à questão religiosa, ou seja, tudo está pendente das rezas, não é? Ou seja, porque, por exemplo, eles têm 5 rezas obrigatórias por dia e os treinos eram sempre geridos em relação a isso. E é mais uma questão de adaptação, de tentar perceber e respeitar ao máximo, do que propriamente algo que eu diga, não, eu isto não vou fazer porque não me compete. Não, não tem nada a ver com isso. E isso foi algo feito sempre dentro da normalidade e sem qualquer tipo de problema. A questão da minha namorada, assim, a minha, como eu disse, não, pronto, ainda não tinha dito, mas a minha cidade é uma cidade bastante conservadora e é bastante conservadora no aspecto em que, por exemplo, a minha namorada, também por decisão dela, escolhe não ter qualquer parte do peito ou dos ombros para baixo e pernas naturalmente à mostra, mas a verdade é que, ou seja, e nós procuramos, neste caso ela, claro, mas nós procuramos ir ao encontro ou seja, tentar respeitar ao máximo a cultura, mas a verdade é que no sentido inverso também nunca sentimos, ou seja, é normal as pessoas olharem porque efetivamente e naturalmente entendem que somos estrangeiros, somos pessoas que não temos os mesmos costumes, mas a verdade é que, ou seja, nunca nem eu nem neste caso a minha namorada se sentiu ou insegura, porque, ou seja, mais um não assunto lá, não existe falta de segurança de forma nenhuma, não se sentiu insegura nem se sentiu desconfortável. As pessoas olham mais, é verdade, mas não passa disso. E agora no plano desportivo, na segunda volta a tua equipa venceu o Al Nassr e também o Al Ittihad, que entra neste lote de equipas de maior renome. Gostava de tentar perceber contigo se houve alguma, sei lá, recompensa financeira por estas vitórias em específico, se tens assim alguma história, porventura, com os jogadores portugueses que estão aí, o Ronaldo, o Otávio, alguma coisa que nos possas contar? Olha, assim, pronto, em relação a histórias, o mais caricato, o que nós fomos comentando mais, e no meu caso até aconteceu mais com qualquer um dos três que estão no Calides, na equipa do Mr. Pedro Emanuel, o Fábio Martins, o Rebocho e o Ivo, até porque joguei com eles e de certa forma, e também com o Ruben Neves, também falei bastante com o Ruben. Ou seja, as conversas que nós temos muitas vezes é exatamente essas histórias caricatas que surgem da diferença cultural, da diferença da forma como eles veem o futebol e como nós estamos habituados a ver o futebol e tudo que anda à volta disso. E, ou seja, é sempre engraçado porque de certa forma estamos em clubes diferentes, de realidades diferentes, e as histórias andam sempre mais ou menos à volta todas do mesmo. Por isso ou seja, é mais isso, é como disseste, ou seja, é sempre engraçado estar longe do nosso país, mas de certa forma, quando nos encontramos com outros portugueses ou até com outros estrangeiros que possamos conhecer, é sempre engraçado falar e debater essas questões que muitas vezes até achamos, quando estou a contar e quando estou a falar com eles, olha, isto aconteceu comigo no meu balneário, ou isto aconteceu, ou tudo mais, eu até acho que isso só aconteceu comigo e depois a resposta do outro lado é, olha, comigo aconteceu exatamente o mesmo, mas depois ainda aconteceu isto, isto e isto. Ou seja, muitas vezes é de partir a rir. André, e agora gostava de, lá está, recuar um bocadinho na tua carreira.
levar o embalo para começarmos a ver as outras experiências que tiveste no estrangeiro. Acho que a primeira pergunta que tenho para ti é inevitável. O que é que sente um miúdo de 18 anos que está no Ribeirão e percebe que há o interesse do Atlético de Madrid? Olha, há duas formas de responder essa pergunta. A primeira é, naturalmente, eu contava com 17 anos a jogar no Ribeirão, as coisas naturalmente começaram a correr bem, comecei a ir à seleção e tudo mais. E depois, quando joguei o Campeonato da Europa, com 17 ainda, não, 17 anos ou 18, já não sei, mas acho que tinha 17 ainda. Pronto, no final surgiu essa possibilidade. E assim, ponto 1, é como tu dizes, é inacreditável, ou seja, é sentir que tudo é possível, que é o que nós sentimos nessa idade e o que queremos acreditar, que tudo é possível, que todos aqueles sonhos que nós temos em relação ao futebol, de fazer igual aos nossos ídolos, fazer igual aos jogadores com quem nós nos identificamos e tudo mais, é possível. Isso é o ponto número 1. O segundo ponto, isso, em relação a isso, eu posso ser muito claro, ou seja, desde o início que sabia que ia assinar e tudo mais, mas sabia que ia ser emprestado até se justificar, seja do ponto de vista desportivo da minha parte, seja até do que foi o que acabou por acontecer 2 ou 3 anos depois, em que houve lá uma questão de lesão. Na altura foi do Moyá e depois é que foi do Oblak, mas eu aí já lá estava, ou seja, e só aí é que eu seria chamado para integrar o clube. Por isso, ou seja, foi muito essa vertente. Foi muito a questão de, ok, isto é muito bom, isto é muito interessante, mas eu se realmente quero pelo menos fazer parte do plantel, ainda tenho que mostrar muito mais. E foi à volta disso que efetivamente depois foi o que aconteceu. Acabaste por tocar um bocadinho na próxima pergunta que eu tinha para ti, que era no sentido de perceber se no momento em que surge a proposta, se te passa pela cabeça ok, se calhar é melhor não aceitar porque é um clube, neste momento pode ser um passo um bocadinho maior que a perna. Surgiu também essas dúvidas, vá? Vou-te ser sincero, não me surgiu nada disso. 17 anos, tinha começado a trabalhar com o João Camacho, que que continua ainda hoje a ser o meu empresário, que faz parte da Gestifoot de Jorge Mendes. E não é para mais, depois Atlético de Madrid, depois de ir à Seleção Nacional, jogar um europeu de sub-19 e fomos à final, em que as coisas me correram também, como a toda a equipa, globalmente bem, ou seja, neste momento aquilo parecia quase um sonho em que eu, mais do que entender e tentar pensar no futuro, era deixar-me levar para tentar desfrutar ao máximo de tudo o que estava a acontecer, porque realmente era novo para mim, porque eu comecei a jogar no Ribeirão quando, não sei, 6 meses antes, provavelmente eu tinha pensado em que provavelmente iria ter que deixar o futebol. Por isso foi tudo muito rápido, não deu para pensar. Hoje em dia, o André de hoje em dia, com 28 anos, olho para a minha carreira para trás e sei exatamente onde é que teria feito as coisas diferentes. Naquela altura aproveitar, desfrutar e tentar, de certa forma, ir com a avalanche, não é? De coisas boas, tentar aproveitar isso ao máximo. Já falámos aqui que passaste por vários empréstimos, mas ainda assim estiveste no plantel em 16-17. Pergunto quão importante foi essa época a nível de aprendizagens, afinal de contas trabalhaste diretamente com um dos melhores guarda-redes do mundo. Pergunto também se há assim alguma história, algum avançado que tenha causado mais problemas nos treinos, alguém que tenha marcado de forma especial vá nesta passagem pelo Atlético. Não, isso por acaso, o ponto que tu tocaste é engraçado, porque, por exemplo, eu acho que houve várias coisas na minha carreira que eu poderia ter feito de forma diferente e que agora então é muito mais fácil, não é? Depois das coisas acontecerem é super fácil dizer exatamente o que é que eu mudaria. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu provavelmente me arrependo mais até foi ter saído do Atlético no ano em que não joguei um único jogo, porque nessa época não joguei um único jogo, mas em termos de aprendizagem, em termos global de dizer, ok, o que é que eu sinto que me prepara mais para ter uma carreira dentro do nível que eu tenho e do nível que eu sinto que posso atingir? É ir, por exemplo, para uma equipa em Portugal
que luta para não descer e até jogar os jogos todos, ou é realmente, por exemplo, o que me aconteceu naquele ano no Atlético. E de longe foi uma oportunidade. Eu volto a dizer, eu não fiz um único jogo, nem a primeira eliminatória da taça eu joguei, que é jogada a duas mãos com uma equipa que nos calhou na altura da quarta liga ou da terceira liga, ou seja, uma coisa ou seja, em termos de vivências, a riqueza das vivências, das experiências, o contactar com malta, com jogadores que já tinham ganho tudo, já tinham feito tudo, uns que estavam a começar, mas que tu olhavas e dizias assim, este gajo vai ganhar tudo, este gajo vai fazer tudo o que quiser no futebol. Ou seja, eu acho que há muito pouco, ou seja, há pouco mais que eu pudesse pedir. Realmente, se conseguisse fazer um jogo, nem que fosse esse jogo da taça, teria sido o ideal. E o erro, entre aspas, que é o que é, vale o que vale, foi realmente no final da época ter saído. Claro que saí na altura porque achávamos que era o melhor, porque tínhamos em mente determinadas situações que pudessem acontecer, mas o que eu quero dizer é que, em suma, tipo, o geral foi um ano mesmo inacreditável. Foi um ano em que eu desfrutei mesmo muito e lá está, não fiz um único jogo. E isto em relação à questão do Atlético. Depois em relação à questão do se houve algum avançado. Olha, eu digo-te uma coisa. Os primeiros 2-3 meses eu sentia que estava mais perto de deixar o futebol do que continuar a jogar. Porque eu sentia que tinha 200 quilos, sentia que a bola passava por mim a 200 km/h, não defendia uma bola, não conseguia fazer as coisas que eu estava habituado a fazer em Portugal. E isto não só nos treinos, mas muitas vezes, por exemplo, jogadores que estavam lesionados, ou até no final, porque eu, como era o miúdo, como era o mais novo, no final, quando era para rematar a baliza, era eu que ficava. E eu, super contente, como é óbvio. Mas, ou seja, eu fui vendo e de certa forma também até fui entendendo a minha progressão através desses pequenos detalhes, desses pequenos exercícios que ficamos. Em relação à malta que me surpreendeu muito, olha, eu digo uma coisa, eu digo a toda a gente, eu acho que o Carrasco foi o que eu não estava à espera e agora está a jogar lá na Arábia, já jogamos um contra o outro lá. Foi um que me surpreendeu assim de forma incrível, tecnicamente é mesmo especial. O Griezmann também, mas o Griezmann, ou seja, eu dizer que o Griezmann é especial não acrescenta nada porque toda a gente sabe e o vê. E depois, por exemplo, estavas a perguntar se eu tinha alguma história. Eu tenho um treino que eu não me lembro, é daquelas coisas que nós fixamos e eu já não sei em que altura da época foi o treino, o que é que se passou e tudo mais. Só sei que num jogo reduzido, o Fernando Torres, que fisicamente já não estava bem, que foi o último ano dele, ou ele ainda fez mais um ano, mas eu acho que foi o último ano dele, fisicamente já não estava bem, já não conseguia treinar a 100%, já não era o Fernando Torres que toda a gente conheceu nos tempos, principalmente quando sai do Atlético para a Inglaterra. E também quando principalmente lá em Inglaterra, mas pá, eu lembro-me que ele uma vez num reduzido fez-me no mesmo reduzido e aquilo era para aí 3 ou 4 minutos de jogo, fez-me 3 picadas, ou seja, eu andava, fiquei cego, mas sei que foi no início e foi exatamente isso que eu te estava a dizer, ou seja, eu cheguei lá, a diferença de qualidade era tanta que até o Fernando Torres, que na altura não estava bem fisicamente, porque pronto, foi muito desgastado de lesões e tudo mais, picava-me com a maior facilidade e eu achar que ia defender, estás a perceber? Ou seja, para ver a diferença de nível. Aquele que dizem na brincadeira de não sei que é o pé coxinho, fazia completamente. Então, jogos reduzidos em que os gajos com mais experiência conseguem se proteger em termos de distância, de desgaste e tudo mais, e eles chegavam ali 1 para 1, picada. E eu, ok, a seguir podes ter certeza que não vais picar, e ele pica-me de outra forma. E a terceira, então, eu fui quase ao magoar e ele arranja a forma de picar na mesma. Ou seja, eu cheguei a vir-me para o treinador de guarda-redes e ele assim, não olhes para mim. Eu, pois, eu sei. Ou seja, é completamente diferente. E isso aí é uma coisa, por acaso, que eu nunca me esqueço, porque, pronto, também é como é normal, hoje em dia, assim, se me picarem uma bola hoje em dia, a seguir podem marcar de qualquer jeito, mas picar não me vão picar se tiverem outra situação de um pronto, estás a perceber? Ou seja, também faz parte da experiência. Agradece ao Fernando Torres. Exatamente, essa aprendizagem, exatamente. Olha, eu só também de te questionar acerca de um jogador em específico que hoje em dia tem-se falado muito desta questão tática, a visão de jogo, a forma como ele olha para o jogo. O Filipe Luís já está a treinar nos secões de formação do Flamengo.
cruzaste com ele, já se via esta vertente de líder, de treinador dentro do campo? Ele já ganhou a Copa Brasil, a Copa do Brasil, acho que foi há uma semana, já ganhou. Sim, sim. Aquilo é não sei, é sub-17, Eu acho que é que ele está sub-17, sub-17. exatamente. Olha, do Philly posso-te dizer duas coisas. O Philly e o Tiago, o nosso Tiago, né? O Tiago Mendes e o Filipe Luís, que eles naturalmente tinham uma relação já muito boa quando eu cheguei, foram os que no Atlético me ajudaram, ou seja, até essa questão de conseguir treinar melhor também partiu muito da integração que eu consegui ter, rápida até, graças a eles. E pronto, depois natural, ou seja, nesse caso perguntaste-me do Philly, pá, absolutamente foi imprescindível mesmo para eu depois conseguir que realmente adaptar-me, como eu estava a dizer e tudo mais. Desde o início que sempre foi uma pessoa do que eu conseguia perceber, ou seja, há muito aquele ar, aquela forma de falar passional, não é? Como se costuma dizer, da forma como olhas para o jogo, mas ele sempre foi muito frio, sempre foi muito... E acima de tudo, uma coisa que eu reparava nele e que vejo que ele agora ainda está melhor é... ou seja, como tu sabes, hoje em dia é muito fácil criticar. Não estou a dizer a globalidade, o jogador na globalidade, mas, por exemplo, falha um passe, é muito fácil criticar, mesmo nós sentados aqui, jogadores, e eu contra mim falo, é muito fácil, vejo na televisão, um gajo vai, falha um passe, e é muito fácil criticar. E ele sempre teve a sensibilidade, e isso é uma coisa que eu quase que me dou conta disso agora que me fizeste essa pergunta. Ele sempre teve a sensibilidade de olhar e tentar perceber e tentar meter-se na cabeça do jogador naquele momento. Eu não estou a dizer as pessoas de fora, que é o mais fácil de fazer, criticarem um jogador. Não, eu estou a dizer que nós, jogadores, também o criticamos, não com essa questão de, ou seja, com o ar para desprezar ou tudo mais, mas simplesmente para dizer, jogaste isto, mas era tão mais claro jogar desta forma ou assim. E ele sempre teve a capacidade de meter-se na cabeça do jogador e tentar entender o porquê do jogador naquela altura ter feito isso. E eu acho que isso é uma vantagem muito grande, porque ou seja, então para treinador acho que é uma vantagem muito grande, porque a interpretação dele vai ser sempre da cabeça de um jogador. Ok, se eu estivesse naquela situação, naquele momento, ele fez isto, eu faria igual. Se faria igual, porque é que eu faria? Eu acho que isso é um toque, é um tato que ele tem, uma sensibilidade que ele tem que eu, pelo menos em termos de treinadores, não apanhei muito até agora na minha carreira, por isso não é algo que se veja muito. Já fomos aqui um bocadinho desta experiência no Atlético, e embora eu saiba, e o conceito de podcast é as aventuras fora do país, eu acho que é inevitável perguntar-te sobre esta situação. Como é que se explica o que se passou naquele verão, da ida para o Benfica, de não ida? Como é que descreves o processo? Olha, isso era precisamente o que eu estava a dizer há bocado, ou seja, eu posso dizer, assim, o Simeone, por exemplo, não foi só comigo, ou seja, é com muitos, ele tem uma abordagem um bocado diferente, principalmente do que eu estava à espera e do que se vê na televisão para comigo, ou seja, nunca tivemos uma relação muito próxima, mas, por exemplo, no último treino da época, ele chamou-me à parte e tudo mais para falar com ele e disse-me na altura que queria ou que gostava que eu ficasse uma segunda temporada depois, naturalmente como número 2. E isto, ou seja, estou-te a dizer isto porque, de certa forma, é para introduzir o que eu tinha dito há bocado, ou seja, eu de certa forma tinha deste lado esta questão de poder ficar no Atlético, mas depois efetivamente houve a situação do Benfica, em que pronto, ou seja, já tínhamos estado a falar da questão do Benfica desde janeiro, e é assim, quer queiremos, quer não, clubismos à parte, um miúdo, qualquer jogador que tem a possibilidade de poder jogar pelo Benfica, poder fazer parte do Benfica, e agora estou-te a dizer do Benfica, como te digo do Sporting e como te digo do Porto. Qualquer jogador que não tenha tido, ou pelo menos como eu, que não tenha feito escalões de formação em nenhum destes 3 clubes, tenha a possibilidade de, enquanto sénior,
ir para o Benfica, porque na altura, efetivamente, a questão era eu ir para o Benfica, ser parte do plantel. É quase impossível de dizer que não. É quase impossível de dizer que não. Hoje em dia faria as coisas como foram feitas, não, volto-te a dizer, não porque agora é fácil olhar para trás e saber o que aconteceu. Tendo em conta o que aconteceu no Benfica, não é? Exatamente, mas depois foi isso, ou seja, as coisas estavam mais ou menos tratadas para eu ir para o Benfica. Eu fiz lá as 2 primeiras semanas de pré-época, fiz todos os treinos, inclusive cheguei a tirar fotografia com roupa de treino e tudo mais, fotografias, mas a verdade é que depois não foi possível por vários fatores conseguirmos chegar a acordo, todas as partes, Atlético, Benfica, eu, Jorge Mendes, Luís Filipe Vieira, ou seja, no final foi todo um conjunto de problemas que não conseguimos solucionar e acabei por não ficar. Depois, naturalmente, surgiu a questão com o Abel em Braga, em que, se pensarmos, já estou a meio da pré-época, a meio não, ou seja, sim, a meio, vamos dizer a meio, já estaria a meio da pré-época, ou seja, estava ali na terceira semana de pré-época, quando normalmente se faz 3, 4, não é? Estarei ali na terceira semana de pré-época, só que eu acho que o Braga na altura tinha começado mais cedo porque nós tivemos pré-eliminatória da Liga Europa, que fomos jogar, acho que fizemos 2, uma na Islândia e outra, acho que foi na Suécia. Okay. Jogámos na Islândia, não me lembro, com o clube, e depois jogámos com o AEK, acho que é assim que se diz, na Suécia. Ou seja, a pré-época já estava mais adiantada e tudo mais. Eu, quando vou para o Braga, eu penso, ok, meter a questão na balança, e na altura no Benfica tinha o Júlio César, e eu, pelas 2 semanas que eu tive no Benfica de ver o Júlio César a treinar, eu sabia que quem ficasse como número 2 do Benfica, porque o Júlio César ia começar, é normal, tinha o estatuto, tinha ainda muita qualidade, estando bem fisicamente tinha muita qualidade, e eu sabia que o número 2 ia acabar por fazer bastantes jogos, que depois até foi o caso que aconteceu com o Bruno Varela, que fez bastantes jogos. Porquê? Porque fisicamente o Júlio César já não estava com algumas limitações. Pronto. E eu meti, ou seja, na altura, o meu pensamento foi, na altura, quando falei também com o Jorge e tudo mais, na altura o meu pensamento foi, ok, isto não correu bem aqui no Benfica, e entre começar a época ou ser segunda opção no Benfica e ir para Braga, quando à partida seria para jogar, também não seria nada mal jogar no Braga, que é o clube mais perto aqui da minha terra, perto da família, perto de tudo que me é querido e confortável, ou seja, não me parecia nada má ideia, até porque nessa altura o Braga também tinha uma equipa, como continua a ter, ou seja, foi naqueles anos em que o Braga se conseguiu agarrar a uma estrutura e que depois foi só alterando alguns jogadores todas as épocas. Pronto, e na altura foi isso que aconteceu. Depois a história no Braga é completamente diferente, envolve muitas outras coisas, mas a questão, ou seja, em termos de verão, da confusão do verão, foi isso que aconteceu. Eu vou para o Benfica, faço as 2 semanas de pré-época, não conseguimos chegar a acordo, e depois foi aquela questão de, ok, e agora o que é que podemos fazer? E surgiu o Braga, ou seja, foi toda essa, mais ou menos assim de forma sucinta, foi essa a confusão. Não é que sejas propriamente velho nesta altura, mas nessa fase ainda eras mais miúdo. Quão frustrado é que estes meses te deixaram na altura? É assim, agora, olhando para trás, eu vejo que provavelmente me afetaram muito mais do que eu na altura tinha noção. Até porque depois a questão em Braga também não correu muito bem, e, ou seja, depois de certa forma juntou-se tudo. Ou seja, eu agora provavelmente admito que mesmo em termos de certa forma de confiança, ou seja, aquela confiança, aquela questão de tu nem sentes que estás afetado ou que estás com a confiança em baixo ou tudo mais, mas afetou-te.
e leva-te a duvidar, digamos assim, em alguns momentos, seja em contexto de treino, seja em contexto de jogo. Até, se bem que de certa forma fiz 2 jogos em Braga e para a Taça da Liga e para a Taça de Portugal, e as coisas correram bem, mas Sentias que faltava qualquer coisa, não é? principalmente, sim. Principalmente as primeiras semanas em Braga foram complicadas por causa disso. Sim. Retomando aqui as tuas aventuras no estrangeiro, pergunto como é que surge a possibilidade de rumares ao Aston Villa e como é que descreves a realidade que encontraste no Championship? Olha, a questão do Aston Villa depois é simples de explicar. Eu, em janeiro, depois, quando as coisas pronto, não estavam a correr muito bem em termos de tempo de jogo, atenção, porque depois, porque em Braga sempre me sentia muito confortável e tudo mais, em termos de tempo de jogo as coisas não me estavam a correr bem. Houve a questão que, curiosidade da vida, é assim o futebol, o irmão do Alisson, o Muri, o do Alisson Becker do Liverpool, o guarda-redes, o Muriel, lesiona-se em Braga, quando o Belenenses vai jogar a Braga. Lesionou-se no ombro, saltou-lhe o ombro e depois acabou por ser operado e pronto, naquela altura já estava a falar com o meu empresário para conseguirmos ver e explorar algumas questões que pudessem aparecer em janeiro e depois pronto, surgiu a questão do Belenenses e eu fui para lá, joguei a segunda metade da época. Começámos até com o Domingos Paciência, mas depois com o Silas e as coisas correram muito bem, ou seja, foi também quando o Silas apareceu em contexto de treinador na Primeira Liga e tudo mais, e foi incrível a proposta de jogo, a forma dele que ele tem de ver e de abordar as coisas. Foi incrível, foi uma levada de ar fresco na altura, não digo só para nós, digo mesmo até na Liga, porque em prova disso é também a época que o Cabeçado faz no ano a seguir, quando eu saio, exatamente como tu disseste, para o Aston Villa, foi uma época mesmo muito boa, tendo em conta sempre as condições que Cabeçado sempre teve, que foram sempre muito difíceis. E pronto, efetivamente faço uma boa segunda metade da época na BSA, e depois pronto, surge a questão do Aston Villa, ou seja, foi muito também, ou seja, graças ao que eu pude mostrar, mas depois também foi algo que, lá está, isso é uma das coisas que foi uma experiência boa, sempre enriquecedora, sempre que são experiências ganhamos sempre bastante, mas eu naquela altura, naquela altura do Belenenses tenho que ficar em Portugal, continuar a dar, devia ter ficado em Portugal, havia algumas possibilidades de um nível até de clubes mais estáveis que o Belenenses, ou seja, de tentar dar seguimento efetivamente a esse meio ano bom que eu fiz. Mas pronto, depois efetivamente acabo por ir para o Aston Villa, um contrato que eu nunca tinha tido na minha carreira, né? nem no Atlético, ou seja, uma realidade completamente diferente, um clube que é de longe. O Braga está ao nível agora, porque o Braga tem umas instalações bastante boas mesmo, mas um clube com umas condições loucas mesmo de Primeira Liga, ou seja, uma coisa que há coisas que eles têm que tu não utilizas, que nem dás uso, que ninguém dá uso, que ninguém, ou seja, é um nível completamente diferente, tudo nestes clubes é voltado, é pensado para o jogador não se preocupa absolutamente com nada, pronto, eu sei que o Benfica também é assim, mas eu estou a dizer, pronto, acabei por não ficar no Benfica com a realidade, até comparando com o Atlético de Madrid, que não tinha as mesmas condições de acompanhamento dos jogadores que tinha o Aston Villa. O jogador não tem que se preocupar absolutamente com nada, tem que se preocupar em comer, treinar, a seguir, eu até brinco muitas vezes com isso, porque a seguir a comer tínhamos ali uma reunião de 5 minutos com alguém que nos resolvia a conta do banco, carro, casa, é preciso escolas para os putos, não é preciso escolas para os putos, é preciso escola para os cães, ou seja, era uma coisa absolutamente incrível. E nesse aspecto tive essa possibilidade de viver isso, tive a possibilidade de viver um contexto de Championship, que eles nesse ano acabaram por subir de divisão. Tem o contexto de Championship, que é uma loucura, ou seja, é algo que nós aqui, se não for um jogo dos grandes, não vivenciamos, ou seja, é uma loucura. Aquilo pode ser um jogo, um Millwall
Sheffield Wednesday, que fora de Inglaterra provavelmente muitas pessoas até nem conhecem essas equipas, e lá temos um estádio completamente cheio, seja a capacidade, tem a capacidade que tem o estádio completamente cheio, e aquelas pessoas vivem e trabalham para ao domingo ou à quarta-feira, seja quando for o jogo, irem e o dia todo é para aquilo. Ou seja, do ponto de vista da cultura desportiva, cultura futebolística, acho que não deve haver, na Europa não há nada que se possa igualar. Ou seja, eles vivem mesmo para aquilo. A Alemanha, provavelmente, porque eles também são muito, têm um estilo muito próprio, mas eu acho que o futebol da Inglaterra é o futebol da Inglaterra e pronto, é uma experiência também contactar com isso, contactar com essa realidade e ver o quão importante na vida das pessoas é aquele domingo, aquele jogo às 4 da tarde, a chover o tempo todo ranhoso, horrível, aquele frio típico de lá, e as pessoas, é como se estivéssemos nós aqui com 35 graus em Portugal numa tarde de agosto. As pessoas desfrutam, é o dia mais importante da semana, e isso aí são vivências ou seja, que se estivesse aqui em Portugal nunca teria. É tão simples quanto isso. Cruzaste com dois jogadores, um deles que chegou a um nível altíssimo, falo do Jack Grealish, e outro que passou por Portugal, falo do Bolasie. São dois jogadores que associamos muito à capacidade técnica. Via-se realmente pormenores diferentes em cada um deles? Sim, os dois muito técnicos, mas muito diferentes um do outro. O Jack sempre foi, o Jack na nossa equipa ou seja, não há muito por onde, ou seja, o Aston Villa subiu a divisão porque tinha o Jack Grealish e porque todos os ataques, a bola era dar a bola ao Jack e entender, e ele depois, consoante os movimentos que os outros fizessem, ele tentava, ele é que decidia o que fazia, e era realmente um jogador que desequilibrava muito, já tinha nível mais do que suficiente para a Premier League na altura, tanto é que eu acho que eles tinham rejeitado, não sei se foi 30 ou 40 milhões na pré-época do Tottenham na altura, ou seja, era um jogador já diferenciado que entendia muito bem o jogo, o ritmo de jogo, o que fazer, e depois, como estavas a dizer, ou seja, ele tem fintas de corpo incríveis. A diferença dele para agora é aquele que o Guardiola como dá muita liberdade com bola, mas pouca liberdade em termos de movimentação, de troca de posições e tudo mais, e ele na nossa equipa era muito vagabundo e era o que ele sentisse do jogo, e tinha um nível, ou seja, o Aston Villa subiu de divisão porque tinha o Jack, senão não conseguiam subir de divisão. Um gajo absolutamente diferenciador. O Bolasie era mais o típico brinca na areia que já não se vê. O Bolasie era mesmo, posso dizer, o Bolasie ficava no final dos treinos e ele próprio montava cones e metia os bonecos normalmente que nós usamos para fazer barreiras, para bater livros e tudo mais, e a única coisa que ele fazia era driblá-los, chutar de pé esquerdo, mas aqueles dribles que tu pensas assim, ou seja, isto nós fazíamos, e eu não é porque eu nunca tive essa capacidade, mas fazíamos, ouvíamos na rua, quando estamos na rua. E ele é esse tipo de jogador. Por isso é que eu até fiquei bastante contente quando vi que ele foi agora ele está no Criciúma, né, com o Tobias, com o Tobias Figueiredo. E, encontrou o espaço certo para ele, não é? Completamente. É pena estar provavelmente 10 anos atrasado, porque lá há 10 anos atrás provavelmente teria outro impacto, mas aquele é o futebol para ele. É uma coisa, a pretensão que estamos a falar de um jogador que chegou a Portugal e não mostrou assim muito, mas em Inglaterra ele é completamente adorado, ou seja, ele é então Crystal Palace, aquilo, e Everton também, Everton, principalmente o Everton, é uma coisa absolutamente louca, eles são completamente doidos por ele, doidos. Tenho só duas perguntinhas assim, aqui sobre a tua experiência na Suíça, que também não te quero tirar muito tempo. Lá está, tu voltas a Portugal depois do Aston Villa, passagens pelo Feirense, pela Bessade. Não consegues fazer nenhuma época titular absoluto, época completa, em termos de jogos disputados, mas consegues isso na Suíça ao serviço do Grasshoppers. Pergunto primeiro, foi mesmo com a intenção de mudar um bocadinho de ares que aceitaste esta proposta? E pergunto por outro lado, quão importante foi encontrar esta regularidade a nível de minutos disputados? Olha, começando pelo fim, é mesmo isso que tu disseste. Eu andei
Ora bem, 28, 27, 26, com 25, cheguei com 25 ao Grasshoppers. Andei até aos 25 exatamente à procura dessa regularidade, de conseguir fixar-me num sítio e conseguir jogar os jogos todos. E pronto, e no Grasshoppers consegui esses 2 anos. O que é que eu procurei quando fui para o Grasshoppers? Olha, muito sinceramente, foi absolutamente horrível o tempo que eu tive na DSAD. Muitas coisas correram mal. Então, não falo tanto, porque eu acabei por estar lá 2 épocas, não falo tanto, 2 épocas agora desta última vez, não falo tanto do primeiro ano, mas o segundo ano foi absolutamente horrível, cheio de problemas, pronto, tive alguns problemas com o presidente e tudo mais, foi completamente, foi muito desconfortável estar lá, e eu cheguei ao final, eu acho que tinha mais um ano, conseguimos que eu saísse livre. Acho eu que tinha mais um ano. E na altura foi a melhor coisa que me aconteceu. Sair do contexto do futebol português, até porque, como tu disseste, eu não tinha ainda feito nenhuma época do início ao fim, e a verdade é que o André com 20 anos, com 19 anos no Moreirense, que foi quando a minha primeira equipa na Primeira Liga, ou seja, não teria, não é igual ao André de 25 anos na Bessada, ou seja, já não tenho 20 anos, já não tinha 19 anos, apesar de ser novo, com 25, mas a questão é, ou seja, é assim que funciona, principalmente o futebol português, porque ainda é muito conservador nesse aspecto, eu acho. Mas eu também percebo que assim seja, ou seja, não funcionou aqui, seria difícil sair agora do Belenenses e depois ainda conseguir arranjar alguma coisa que me fizesse, ou seja, principalmente que eu pudesse ser titular, que era o que eu precisava na altura, porque eu depois também estar a sair do Belenenses para ir para uma equipa para ser suplente, aí então seria mesmo estancar completamente a margem que eu pudesse ter de progressar. E então o Grasshoppers nesse aspecto salvou-me em todos os aspectos, é o que eu digo, ou seja, lá joguei os jogos todos, foi incrível, voltei a desfrutar, eu estava farto do futebol, eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, estou em casa, estou a ver futebol, estou com os meus amigos, estou a falar de futebol, estou com a minha família, estou a falar de futebol, e eu quando saí do Belenenses eu nem consegui ouvir falar de futebol, ou seja, é uma coisa, foi uma experiência foi uma experiência complicada, bastante traumática, e eu voltei a desfrutar, voltei a ter vontade de treinar, a desfrutar de jogos, a desfrutar até do simples facto de fazer uma boa defesa, ou seja, num treino, graças ao Grasshoppers, e foram 2 anos incríveis lá. E pronto, até mesmo a relação que eu tinha lá com os adeptos, ou seja, foi uma... portugueses. Sim. O primeiro ano, principalmente, tínhamos muitos portugueses. Depois, alguns foram, mas ainda assim ainda ficámos lá com malta. Mas tínhamos alguns, principalmente na primeira época, que tinham sido eles que tinham subido divisão da segunda para a primeira. E então, aí, em termos de adaptação e tudo mais, foi também muito mais fácil. Ou seja, foram 2 anos bastante positivos mesmo muito bons. E pergunto só se tens alguma história mais caricata, mais curiosa que possas partilhar connosco. E como é que foi viver na Suíça? Que já tive aqui pessoas no podcast a elogiar a organização do país, a segurança. Sentiste isso também? Sim, isso até irrita, não é? Ou seja, por exemplo, olha, e para fazer um bocado, já que também me pediste uma história, para fazer um pouco a ponte entre a Suíça e a Arábia, eu costumo dizer aos meus amigos, à minha família, que eu passei literalmente do 8 para o 80. Os suíços são muito conhecidos pela questão dos horários, não é? Ou seja, da rigidez dos horários. E, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, se nós tivéssemos um meeting, seja antes do jogo, fosse o que fosse, às 4 horas, por exemplo, às 4 da tarde na Suíça, qualquer jogador que chegasse depois das 4 menos 5, menos 6, estás a perceber? Ou seja, 5, 6 minutos antes do horário, já estava toda a gente sentada. E se alguém chegasse às 4 menos 2, porque supostamente ainda estava a tempo, era olhado e toda a gente olhava para ele e toda a gente dava aquela sensação de
estás a brincar, ok, não tiveste tempo para vir 3 ou 4 minutos antes. Isso é o quão engraçado é a questão dos horários na Suíça. Fazendo a ponte para a Arábia, eu posso dizer que na Arábia não tive lá uma época, não comecei um treino às horas certas, não comecei um vídeo às horas certas, não, uma saída para um aeroporto, uma saída para o jogo, não saí uma única vez às horas marcadas. É uma coisa absolutamente incrível. Uma das coisas que mais me custou, por exemplo, como eu estava a dizer no início, naqueles 2 primeiros meses a adaptar, é que não se cumpre um horário. Não se cumpre ao ponto de estar marcado o treino que vai começar às 4 e ter malta, sei lá, no telemóvel por equipar às 4 horas, ou às 4 menos 2 ou menos 3. Uma coisa que eu olhava e assim, estes gajos devem estar a brincar comigo. Eu lá fora e o treino só começa a 10, 15 minutos, ou seja, é cultural. A partir do momento que conseguimos lidar e lidar com isso, pronto, as coisas ficam mais fáceis de aguentar e de navegar. Mas por acaso isso é engraçado, ou seja, a ponte, a diferença, o extremo que é a Suíça e termos obrigatoriamente que chegar antes porque senão éramos quase mal vistos, com o facto de não se cumpre um único horário na Arábia. É uma coisa, é de rir até. André, a entrevista em si terminou. Eu tenho só um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, eu faço uma pergunta, tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça. E para começarmos, gostava de perguntar, dos países onde estiveste a jogar no estrangeiro, qual foi aquele em que gostaste mais de viver de forma geral? Espanha, Madrid, mas completamente, sem dúvida nenhuma. Madrid é incrível. País com a melhor gastronomia? Madrid também. As outras duas são miseráveis. Aí a Arábia, pronto, é muito diferente, mas Madrid, Espanha, desculpa. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas, destes que estiveste no estrangeiro? Infraestruturas, melhor estádio em termos de. Eu não estive lá, mas quando eu estava no Atlético estavam a acabar de construir o Metropolitano. E o Metropolitano ou seja, mas em termos de infraestruturas, de acessos, de tudo, provavelmente o do Aston Villa. O clube com os melhores adeptos? Mas o Atlético é uma religião para eles, é uma religião. O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro? Ora bem, isso é difícil. Provavelmente até pelo que atingiu e tudo mais, provavelmente mas depois tem o Grealish. Não, eu acho que o Grealish. O Griezmann é mais completo, mas o Grealish é diferenciado. É diferenciado. O melhor adversário que enfrentaste? Jogador? Sim. Ui, apesar de ter sido nesta fase da carreira, quem me dera tê-lo enfrentado antes, mas o Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Sofreste um gol dele, foi o gol que menos te custou sofrer? Até foi um dos que mais me custou sofrer, porque eu acho que tecnicamente eu podia ter feito mais um bocadinho. Era defensável. Ok. O melhor treinador que tiveste? Treinador principal. Sim, nestas aventuras no estrangeiro. O melhor treinador que eu tive, o Simeone. Um jogo que não esqueces, que tenha marcado de uma forma especial? Essa é difícil, porque eu no estrangeiro quase não joguei. Exato. Um bocadinho por aí. Por isso, tirando, sei lá, eu tive um jogo assim engraçado, tive um jogo bastante bom que eu acho que foi no Grasshoppers, que eu já não sei qual foi o jogo, mas que eu bati o recorde de, ou seja, em todo, acho que é qualquer coisa assim, também não quero estar a induzir em erro, mas foi o guarda-redes com mais defesas num jogo numa Liga Europeia. Acho que tive um jogo com 12 ou 13 defesas. Também te vou ser sincero, estatística, porque a maior parte delas não foi coisas fáceis, ou seja, Certo. de defender, mas ou seja, é um dado Claro. estatístico engraçado porque pronto, foi um jogo que até acho que foi um derby, Grasshoppers Zurique, até acho que foi,
E pronto, eu cheguei no final e eu chego às redes sociais e passado um dia ou assim e começo a ver, André, isto, o recorde de mais defesas num jogo. Acho que foi assim qualquer coisa. Exatamente. Isso foi engraçado ficar com esse registro. Sem dúvida, sem dúvida. E só mesmo para terminar, pergunto se há algum país no qual ainda não jogaste e gostavas de jogar. Pela comida Itália. Bom critério de seleção. Pela comida Itália, acho que pelos adeptos, pela mística e tudo mais, eu Argentina. A Argentina acho que seria, e se pudesse escolher qualquer um dos dois de Buenos Aires, era perfeito. Não ficavas mal servido, não é, André? Não ficava mal servido, exatamente. Olha, André, só te posso agradecer por esta horinha que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim. Igualmente para mim, igualmente, obrigado. Foi mesmo um gosto, obrigado. Um grande abraço, obrigado. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.